Antes de eu te contar o que aconteceu essa semana na nossa história, eu preciso te fazer uma pergunta. Você confiaria a sua reputação inteira por causa de alguém que tentou destruir tudo que você mais ama? Parece loucura, né? Mas foi exatamente isso que o homem chamado Barnabé fez. E se você não entender essa decisão dele, você não vai entender porque a história que eu vou te contar hoje é tão gigante quanto é. Então, antes de seguirmos em frente, deixa eu te levar de volta para a semana passada, porque essa história não começa hoje, ela vem de algo mais longe. E se você não ouviu a aula passada, não se preocupe, eu vou te contar tudo o que você precisa saber agora. Na semana passada, nós estivemos numa salinha em Antioquia. 5 homens, todos diferentes, todos completamente diferentes entre si. E eu quero te apresentar rapidinho quem eram esses 5 homens, porque isso vai importar demais daqui a pouco. Tinha o Barnabé, um homem de Chipre, um homem generoso, o tipo de pessoa que todo mundo confiava. O seu nome original era José, e os apóstolos o apelidaram de Barnabé, que significa filho da consolação ou filho da exortação. Isso já diz algo sobre o seu caráter. Era conhecido por encorajar. Foi ele quem vendeu uma propriedade e entregou o dinheiro aos apóstolos, lá no capítulo 4 de Atos, nos versículos 36 e 37. Este é um dos primeiros atos de generosidade radical registrado na igreja primitiva. Barnabé teve um papel decisivo na história de Saulo. Quando Saulo, ainda recém-convertido, tentou se aproximar dos discípulos de Jesus em Jerusalém, todos tinham medo dele, e com razão, porque a fama de perseguidor era recente e violenta. Foi Barnabé quem tomou-o consigo e o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Sem esse aval, é bem possível que a igreja de Jerusalém nunca tivesse aceitado Saulo. Barnabé arriscou sua própria credibilidade para validar a conversão do homem que pouco antes matava cristãos. Depois, quando a obra em Antioquia crescia e precisava de reforço, foi Barnabé quem foi buscar Saulo em Tarso e o trouxe para ensinar ali durante um ano inteiro. Ou seja, o homem que hoje conhecemos como apóstolo Paulo só teve espaço de crescimento espiritual e ministerial porque outro homem decidiu apostar nele quando ninguém mais apostaria. Um outro homem também que está naquela salinha era o Simeão, apelidado de Níger, provavelmente um homem de pele escura, de origem africana, pois essa é a tradução. Um outro homem que também estava naquela sala era o Lúcio, que vinha lá do norte da África, de uma cidade chamada Cirene. Atualmente nós conhecemos como Líbia. Foram cristãos sirineus dispersos pela perseguição após a morte de Estevão, que chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos. É plausível que Lúcio fora um desses primeiros pregadores. Tinha também o Manaém, e esse aqui é de arrepiar. Um homem que tinha crescido dentro do palácio de Herodes. O mesmo Herodes que mandou matar João Batista. O mesmo Herodes que zombou de Jesus antes da crucificação. Imagina isso, alguém que cresceu dentro do próprio ninho do poder que rejeitou Cristo, hoje líder da igreja. E tinha também, entre esses homens, Saulo. Agora preste atenção nesse nome, porque é aqui que a história fica realmente impactante. Você sabe quem era Saulo antes disso tudo? Ele não era só um cara religioso que não acreditava. Não. Saulo perseguia cristãos, de verdade e ativamente. A Bíblia registra que ele estava lá no dia em que apedrejaram Estevão até a morte. Ele segurava as roupas de quem jogava as pedras. Ele consentia com aquela execução. E não parou por aí. Ele entrava casa por casa, arrastava homens e mulheres, jogava na prisão. Anos depois, o próprio Saulo, já como apóstolo, escreveu sobre esse período da vida dele. E ele não suavizou nada. Ele disse com as próprias palavras: eu perseguia a igreja de Deus, além de toda medida, eu a destruía.
Ele se chamou mais tarde de blasfemo, perseguidor, opressor. Esse era o currículo de Saulo. E agora eu preciso que você entenda o tamanho do que vai acontecer. Quando Saulo se converteu de um jeito dramático, numa estrada, cego por uma luz que só ele viu, ele tentou se aproximar dos discípulos em Jerusalém. E adivinha o que aconteceu? Ninguém confiava nele. Ninguém. Faz sentido, né? Imagina só, um homem que mata os crentes, que prende as famílias dos crentes, que destrói as casas, de repente aparece dizendo: eu mudei, agora eu creio. Você confiaria? Foi nesse momento que Barnabé fez a coisa mais corajosa dessa história inteira. Ele pegou Saulo, levou pessoalmente até os apóstolos e disse: eu vi, eu conheço a história dele. Ele realmente encontrou o Senhor no caminho. Ele pregou com ousadia em Damasco. Barnabé colocou a própria credibilidade em risco por um homem que, meses antes, era inimigo declarado de tudo que ele acreditava. E não parou aí. Depois, quando a igreja de Antioquia estava crescendo e precisava de reforço, Barnabé foi pessoalmente buscar Saulo numa cidade chamada Tarso e o trouxe para ensinar ali, lado a lado, durante um ano inteiro. Sem Barnabé, talvez a gente nunca tivesse ouvido falar do apóstolo Paulo. Guarda esse nome, Paulo, porque hoje ele vai ganhar um novo nome e você vai entender exatamente o momento que isso acontece. Lembra que na semana passada a igreja jejuou, orou, impôs as mãos e enviou Barnabé e Saulo? Pois é, agora é hora de ver o que aconteceu depois que eles saíram porta fora. Eles desceram até um porto chamado Seleucia e foram para onde primeiro? Para Chipre, terra natal de Barnabé. Não foi acaso, Barnabé conhecia aquele lugar, tinha família lá, tinha raiz lá. Isso me ensina uma coisa bonita. Deus usa o sobrenatural, sim, mas Ele também usa o que você já é, a sua história, o que você já conhece. Nada do que você viveu é desperdício para Deus. Eles chegaram numa cidade chamada Salamina e começaram a pregar nas sinagogas, primeiro para os judeus. Depois atravessaram a ilha inteira, 145 quilômetros, até chegar numa cidade chamada Pafos. E foi ali que aconteceu uma das cenas mais tensas de toda essa história. Em Pafos morava o governador daquela região, um homem chamado Sérgio Paulo, descrito como prudente, inteligente. E perto dali vivia um homem chamado Bar-Jesus, também conhecido como Elimas. Elimas era mágico, feiticeiro, falso profeta. E ele tinha conseguido algo perigoso, influência direta sobre o governador. Quando o Sérgio Paulo chamou Barnabé e Saulo para ouvir a mensagem deles, Elimas fez de tudo para impedir. Ele resistia, tentava desviar o governador da fé. Preste atenção nisso, porque isso ainda acontece hoje. Nem sempre quem tenta te afastar da verdade vai aparecer gritando, com cara de inimigo. Às vezes, a pessoa está bem perto de você, bem próxima do poder, falando bonito, parecendo espiritual, e é exatamente aí que mora o perigo. Saulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas e disse, sem meias palavras: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, até quando você vai continuar pervertendo os caminhos certos do Senhor? E ali, exatamente nesse momento, a Bíblia começa a chamá-lo de Paulo, não Saulo, mas Paulo. Pela primeira vez, diante de uma autoridade romana, o texto muda o nome dele. Paulo é a versão grega do nome Saulo, mas adequada para o mundo greco-romano que ele agora ia alcançar. E o que acontece com Elimas? Ele fica cego, sem enxergar o sol, por algum tempo. Reparou na ironia? Um homem que se auto-intitulava iluminador, que dizia guiar os caminhos das pessoas, fica sem enxergar a própria luz do dia. Quem tentou apagar a luz da verdade de outra pessoa acabou na própria escuridão. E Sérgio Paulo, governador, vendo tudo aquilo, creu. Mas preste atenção no que o texto diz que o convenceu. Não foi só o milagre, foi a doutrina, foi a mensagem em si. O sinal chamou a atenção dele.
Mas o que realmente conquistou o coração dele foi o peso da verdade que ele ouviu. Isso muda tudo, não muda? Porque hoje a gente vive numa era obcecada por espetáculo. Todo mundo quer impressionar, todo mundo quer viralizar. Mas o que realmente transforma o coração não é o brilho do momento, é o peso da verdade. De Chipre, eles seguiram para uma região onde hoje é a Turquia. Passaram por uma cidade chamada Perge. E ali, João Marcos, que estava viajando com eles, decidiu voltar para casa. Ele desistiu. O texto não conta o porquê, só registra que ele foi embora. E isso vai voltar mais tarde nessa história, porque Paulo nunca esqueceu esse abandono. E isso vai gerar uma discussão séria entre ele e Barnabé, tempos depois. Fica a pergunta no ar. Você já teve alguém que começou uma caminhada com você e desistiu no meio? Como você lidou com isso? Barnabé e Paulo chegaram numa cidade chamada Antioquia da Pisídia, diferente daquela Antioquia de onde eles saíram. Existiam quase 16 cidades com esse mesmo nome naquela época. Paulo foi convidado a falar na sinagoga. E o que ele fez foi genial. Ele começou contando a história inteira de Israel, os juízes, o rei Davi, até chegar em Jesus, mostrando que tudo, desde o início, apontava para ele. E falou sobre a crucificação, sobre a ressurreição, confirmada por testemunhas que viram com os próprios olhos. E terminou com um apelo direto: não repitam o erro que Jerusalém cometeu, rejeitando o Messias. A resposta foi imediata. As pessoas pediram para ele voltar a falar no sábado seguinte. E no sábado seguinte, quase a cidade inteira apareceu para ouvir. Imagina essa cena, uma cidade inteira correndo para ouvir a palavra de Deus. Mas nem tudo foi glória. Quando os judeus da sinagoga viram aquela multidão de gentios chegando, eles se encheram de inveja. Começaram a contradizer Paulo, a blasfemar contra a mensagem dele. E aqui eu preciso que você sinta o peso disso, porque é fácil ler rápido e não perceber. Paulo, em outra carta que ele escreveu depois, confessou algo muito íntimo. Ele disse que sentia uma tristeza profunda, uma dor constante no coração por causa da descrença do seu próprio povo. Ele chegou a dizer que desejaria, se isso adiantasse alguma coisa, até ser separado de Cristo, só para ver seu povo salvo. Ele não estava comemorando a rejeição dos judeus como uma vitória fria. Ele estava sofrendo. Isso é importante porque às vezes a gente pensa que servir a Deus significa nunca sentir dor. E não é isso. Paulo amava profundamente o mesmo povo que o rejeitava. Você já sentiu isso por alguém? Amar de verdade uma pessoa, mesmo sabendo que ela está rejeitando exatamente aquilo que poderia salvá-la? Diante da rejeição, Paulo e Barnabé disseram algo definitivo. Era necessário que a palavra fosse pregada primeiro a vocês, mas já que vocês a rejeitaram e se julgam indignos da vida eterna, nós vamos agora para os gentios. E os gentios receberam a mensagem com alegria, com fé sincera. Isso não era um plano B de Deus. Séculos antes, o profeta Isaías já tinha dito que Israel seria luz para as nações. O plano sempre foi esse, alcançar todo mundo. A rejeição de uma parte não cancelou o propósito, ele só revelou de forma mais clara para onde a luz precisava se espalhar. Expulsos dali, eles seguiram para Icônio. De novo, o mesmo padrão. Pregaram na sinagoga, uma multidão creu, sinais e milagres confirmaram a mensagem, mas a cidade se dividiu. Uma conspiração nasceu para apedrejá-los. Avisados, eles fugiram para outra cidade chamada Listra. E olha, isso não foi covardia, foi prudência. Às vezes, recuar de um lugar não é desistir da missão, é continuar ela em outro lugar. Em Listra, aconteceu algo quase cômico, se não fosse tão sério. Paulo curou um homem que era coxo de nascença. Diante daquele milagre, a multidão ficou tão impressionada que decidiu que Paulo e Barnabé eram deuses gregos disfarçados de gente. Chamaram Barnabé de Júpiter, o deus principal, e Paulo de Mercúrio, o mensageiro dos deuses, porque ele era quem mais falava.
O sacerdote do templo local já estava trazendo bois e flores para oferecer sacrifício a eles. Paulo e Barnabé rasgaram as próprias roupas de horror, tentando impedir aquilo, e mesmo assim foi com muita dificuldade que conseguiram parar a multidão. Mas preste atenção no que aconteceu a seguir, porque é de arrepiar. A mesma multidão que minutos antes queria adorar Paulo como um deus, foi incitada por judeus que chegaram de outras cidades e apedrejou Paulo. Arrastaram o corpo dele para fora da cidade, achando que ele estava morto. De você é um Deus para vamos matar esse homem. Na mesma cidade, no mesmo dia, na mesma multidão. Isso te ensina algo sério sobre aplausos humanos. Eles não duram. A mesma boca que exalta hoje pode condenar amanhã. E o que o Paulo fez depois de ser apedrejado? Deixado como morto, arrastado para fora da cidade. Ele se levantou e voltou. Voltou para a mesma cidade que tinha acabado de tentar matá-lo. Se você quer entender o que é coragem de verdade, é isso. Não é ausência de medo, é continuar mesmo depois de quase morrer, pelo mesmo propósito que quase te custou a vida. De Listra, eles seguiram para Derbe. E aqui, olha que interessante, não há registro de perseguição em Derbe, nenhuma. Muita gente creu, muitos discípulos foram formados. Às vezes, a gente pensa que servir a Deus significa sofrimento constante, sem trégua, mas Derbe mostra que também existem lugares e momentos de colheita tranquila, e isso também faz parte do plano. Agora vem uma das partes mais bonitas dessa história inteira. Depois de Derbe, o caminho mais fácil seria seguir direto de volta para casa, mas Paulo e Barnabé fizeram o contrário. Voltaram de propósito para as cidades onde tinham sido perseguidos. Listra, Icônio, Antioquia da Persídia, as mesmas cidades. Uma delas quase custou a vida de Paulo. E por que eles fizeram isso? Não foi para provar coragem, foi para fortalecer os discípulos novos, para organizar a liderança local, para garantir que aquelas comunidades recém-nascidas na fé não ficassem sozinhas. Isso muda a definição de missão, não muda? Missão não é só chegar, pregar e ir embora. Às vezes o passo mais importante é voltar para cuidar de quem você já alcançou. E finalmente, depois de quase 2 anos de viagem, eles voltaram para Antioquia da Síria, o lugar de onde tudo começou na lição 1. E reuniram a igreja para contar tudo, não para se gabar, mas para testemunhar qual grandes coisas Deus fez por nós e como Ele abriu aos gentios a porta da fé. Repara nesse verbo, Deus abriu. Não foi conquista deles, foi porta que Deus abriu e eles apenas atravessaram com obediência. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de encerrarmos. Barnabé apostou tudo num ex-perseguidor de cristãos, quando ninguém mais confiaria nele. Paulo, cheio do Espírito, confrontou um mago que tentava cegar um governador. O mesmo Paulo foi apedrejado, dado como morto, e se levantou para voltar para a cidade que quase o matou. E no fim eles voltaram, de propósito, para cuidar de quem eles já tinham alcançado. Então a pergunta que fica para você hoje é essa: você está disposto a apostar em alguém que nunca mais apostaria? Você está disposto a continuar mesmo depois de ser rejeitado, ferido ou até apedrejado metaforicamente pela vida? E principalmente, você está disposto a voltar a cuidar de quem você já alcançou em vez de só correr atrás do próximo? Essa porta que se abriu em Atos, capítulo 13 e 14, continua aberta hoje. A pergunta é: você vai atravessar ela?